Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje do programa é FGTS. A nossa entrevistada é a doutora Lúcia Noronha, advogada especialista em direito previdenciário e trabalhista. Muito obrigado, doutora Lúcia, pela sua presença. Primeiro, eu gostaria que a senhora conceituasse FGTS para a gente. Quem tem direito? Pois não. Boa tarde, Sérgio. É um prazer. Eu queria agradecer também o convite para vir aqui para a gente conversar um pouco sobre a FGTS, que é um tema que causa sempre muita dúvida. O que é o FGTS? O FGTS é um fundo que ele foi instituído há muitos anos para substituir a estabilidade do trabalhador. Antigamente, o trabalhador com mais de 10 anos, ele tinha direito à estabilidade. Então, para substituir essa estabilidade, foi instituído o Fundo de Garantia. Ele é constituído por recolhimentos que são feitos mensalmente pelo empregador. E uma dúvida que as pessoas normalmente têm, elas imaginam que esse valor ele é descontado do salário do trabalhador. Não é. É um valor a mais que é pago pelo empregador. Então, ele calcula 8% quando se trata de trabalhador urbano, sobre a remuneração bruta do trabalhador e faz um depósito até o dia 7 de cada mês numa conta vinculada. Esse é o fundo de garantia. Para quem tem um contrato de aprendizagem, esse percentual não é de 8%, é de 2%. Vamos então acompanhar a primeira pergunta? Pois não. Quem sofre de Alzheimer ou mal de Parkinson pode sacar o FGTS? Regina, veja, não há ainda essa previsão na lei. Tem um projeto de lei do senador Paulo Paim, que foi aprovado no Senado e vai para a Câmara. E esse projeto ele prevê não só para Alzheimer, mal de Parkinson, mas para todas as doenças degenerativas e incapacitantes, né, incluindo essas outras doenças de esclerose. Hoje, então, não existe essa previsão na lei, mas é possível, por meio de uma ação judicial, fazer o pedido para um juiz, para que ele permita que o valor seja sacado pelo trabalhador, que tenha Alzheimer, tenha mal de Parkinson. Vamos então para a segunda pergunta. Quem tem mais de 70 anos pode sacar o FGTS assim que bem entender? Sim, Angelita, essa é uma das razões para o levantamento do FGTS, é ter completado 70 anos. Então, a partir da data do aniversário de 70 anos, o trabalhador que ainda não fez o levantamento por ocasião da rescisão ou da aposentadoria, ele vai poder fazer o levantamento do FGTS. Agora, existem situações especiais, né? A questão de compra de um imóvel, como é que fica isso na prática? Sim, na verdade, a legislação ela prevê algumas possibilidades para o levantamento do fundo de garantia. A mais comum é quando o trabalhador ele é dispensado sem justa causa do emprego. Essa é a razão mais comum do levantamento do fundo de garantia, mas tem outras. Então, se o dependente ou o titular ele tem uma doença grave como câncer, ele pode fazer o levantamento. Se alguém, ele ou um dependente direto tem o HIV, também pode fazer o levantamento do fundo de garantia. Para fazer amortização, para aquisição de casa própria, também há uma possibilidade de fazer esse levantamento. Então vamos para mais uma pergunta? É possível sacar o FGTS com cartão cidadão nas caixas eletrônicas da Caixa Econômica Federal? Sim, sim. Na verdade, se o trabalhador tiver o cartão cidadão e a senha, e o valor que ele tiver para levantar for até R$3.000, ele pode fazer diretamente na sala de autoatendimento da Caixa Econômica. Acima desse valor? Acima desse valor, ele tem que ir para uma agência. E até se for um valor menor, até R$1.500, ele tiver se ele não tiver a senha, mas tiver o número do PIS e o cartão cidadão, ele pode também fazer esse saque, mesmo sem a senha. Ok, vamos para mais uma pergunta. Dá para me explicar o que é a conta inativa do FGTS? Então, o que é a conta inativa do FGTS? Como eu tinha falado, o empregador ele tem todo mês que fazer um depósito de 8% do salário do trabalhador na conta do fundo de garantia. Quando termina o contrato, ele obviamente para de fazer esse recolhimento.
e essa conta fica inativa quando o trabalhador não pôde fazer o levantamento. Então, não é o caso de uma demissão sem justa causa, quando, por exemplo, o trabalhador pede demissão. Então, o valor que o empregador depositou, ele vai ficar na conta, mas essa conta não vai mais ter depósitos. Então, a gente chama de inativa. Agora, recentemente, a gente teve a liberação de parte dessas contas inativas, né, ou das contas inativas, pelo ex-presidente Temer. A gente tem uma nova previsão, ou seja, quem ainda tem algum resquício ali pode ter esperança? Então, na verdade, a conta inativa, ela pode também ter os seus valores retirados pelo trabalhador. É que existe uma regra que ela tem que ficar 3 anos inativa, e aí o trabalhador pode fazer o levantamento. O que aconteceu no governo Temer é que, no momento de recessão, ele tentar aquecer a economia, ele liberou o levantamento das contas inativas, independentemente desse período de 3 anos. E agora é o que a gente lê no jornal que o governo vai fazer. Ele diz que, se aprovada a reforma da Previdência, também vai liberar o levantamento da conta inativa, independentemente do cumprimento do prazo de 3 anos. Ok, vamos para a última pergunta, então. Quem perde tudo em enchentes e deslizamentos pode sacar o FGTS? Pode, Rosângela, pode sim, mas para que isso aconteça, tem que ter essa situação de emergência, de calamidade, tem que ser decretada pelo município ou pelo governo, e aí o trabalhador vai poder fazer o levantamento. Doutora Lúcia Noronha, muito obrigado pelas suas informações. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.